Entre as áreas promissoras em engenharia mecânica, temos o setor metalúrgico. A metalurgia transforma os recursos minerais da terra, como alumínio, carbono, cobre, titânio e ferro, em matérias-primas que serão utilizadas em todo tipo de produto e estrutura. As combinações desses minérios, por exemplo, resultarão no aço. Uma outra área seria o setor energético. No setor energético, os engenheiros mecânicos têm forte atuação nas estações de distribuição de energia e estão envolvidos em todos os aspectos da sua produção e conversão. Você vai encontrar muitos deles trabalhando nos projetos de obras e nas operações de usina de energia, por exemplo, de combustível fóssil, hidrelétricas, convencionais, nucleares e de cogeração, combinando calor e eletricidade. Além disso, os engenheiros mecânicos também estão envolvidos em projetos de desenvolvimento de alternativas para energia térmica, dispositivos de ciclo de energia, células de combustível, turbinas a gás e uso inovadores de carvão, vento e fluxo de água. A gestão é uma outra área promissora. As atividades de gestão estão entre as mais importantes das empresas de engenharia mecânica. Aqui, o profissional pode ser responsável por diferentes áreas, como administração geral, gestão de projetos, gestão de recursos, gestão de manutenção, gestão ambiental, planejamento de operações. Para atuar nessas atividades, é interessante que o profissional adquira experiência prática no ramo desejado e se especialize em alguma área de gestão. O mais importante é ter em mente que o engenheiro mecânico precisará de diversas ferramentas e conhecimentos para desenvolver soluções para desafios cotidianos. Com uma visão holística, o gestor da engenharia mecânica vai atuar como se movesse peças de um tabuleiro de xadrez, utilizando raciocínio lógico e abordagens inovadoras de acordo com os propósitos do cliente ou do projeto. Além disso, ele terá um importante foco na administração de recursos e pessoas, especialmente porque é cada vez mais comum a presença de equipes de trabalho multidisciplinares, ou seja, que tenham profissionais de diversas áreas e ou especialidades, o que resulta em lidar com um conjunto de necessidades. Vale lembrar que os salários de engenharia mecânica variam muito na área de gestão de acordo com a função, nível de responsabilidade e até benefícios adicionais. Os engenheiros mecânicos que atuam na área de fluidos se preocuparam em desenvolver os melhores sistemas e equipamentos para o transporte de todo tipo de líquido ou gás, como água, esgoto e combustível. Como dá para perceber, é possível se engajar em obras de todos os tamanhos. Inclua na lista desse projeto uma piscina que utilize bombas d'água bem simples, até projetos gigantescos, como hidrelétricas ou sistemas de dutos e canais que controlam a distribuição de água de uma cidade. Mas não para por aí. Quando os fluidos são gasosos, é preciso que o engenheiro mecânico entenda a dinâmica do gás, a sua densidade, velocidade de propagação através de um bico, até quais são os gases quimicamente reativos. Logo, esta é uma especialização da engenharia mecânica muito interessante. Ela não apenas se concentra em fabricar mecanismos, mas envolve uma série de disciplinas para que você entenda sobre hidráulica e saiba como aplicar as técnicas ideais para cada tipo de projeto. Os engenheiros mecânicos que atuam no setor automobilístico, eles conduzem a indústria automotiva, construindo todo tipo de veículo, desde ônibus, caminhões até carros de Fórmula 1. As tarefas de um engenheiro mecânico automotivo incluem projetar novos veículos, atualizar versões dos modelos já existentes, conduzir testes de laboratório para segurança de desempenho e solucionar problemas de projeto ou fabricação na linha de montagem. Além disso, os engenheiros mecânicos automotivos trabalham com parte de uma equipe que inclui outras áreas, como por exemplo a engenharia de computação. Juntos desenvolvem as melhores tecnologias para garantir ao veículo conforto, segurança, durabilidade, economia, entre outros.
E agora vem a questão: como se destacar no mercado de trabalho? Primeira dica: seja diferente. Para se destacar em um universo tão competitivo, é preciso ir além do básico. Seguir estudando é um dos principais métodos para buscar a diferenciação através da especialização nos assuntos que você entenda como sendo importantes. O conhecimento é fundamental e, se você não buscá-lo, outros farão no seu lugar. Seja curioso. Uma das funções mais bacanas da engenharia é a oportunidade de inovar. Projetos novos e dos mais diferentes assuntos surgem o tempo todo, e essa é uma grande chance para colocar em prática as ideias que foram surgindo ao longo de sua formação acadêmica. Um ponto-chave para esse processo de inovação é o questionamento: por que não podemos fazer diferente? Ou por que não seguimos desta forma? São duas perguntas que devem estar na ponta da língua nas reuniões, estimulando o debate e o interesse nos projetos em que vocês vão participar. Uma outra maneira seria o networking. Ao longo das atividades que for desenvolvendo, vai ter grandes oportunidades de conhecer os mais diferentes tipos de pessoas e cargos. Aproveite para fazer trocas de informações. Fazer também parcerias para desenvolver laços importantes para o futuro. Paixão. É preciso estar sempre motivado, buscando ter vontade nas atividades de rotina para poder realizar o questionamento e a evolução profissional e pessoal. Organização e planejamento. Essas são características que ajudam o profissional a sempre manter o foco, gerir bem o seu tempo e otimizar processos. Assim, fica mais fácil tomar decisões e cumprir as metas estabelecidas. E um bom marketing pessoal. Além de ser um excelente profissional, é preciso mostrar as suas qualidades para as outras pessoas. Pense na melhor forma de se vestir, de falar e como lidar com quem está à sua volta, sem nunca abrir a mão do profissionalismo. E como mostrar esse diferencial? Primeiro, traduza seus sucessos em números. Sempre que possível, tente apresentar suas conquistas em números, em vez de apenas descrevê-las. Destaque, por exemplo, quantas pessoas compareceram a um evento que você organizou, quantos atendimentos fez em um determinado período de tempo, ou os valores financeiros geridos por você quando ocupava uma função anterior. Mostre a concorrência superada. Essa dica vale para quando for falar, por exemplo, de um prêmio conquistado. Além de dizer que você foi o vencedor, deixe claro como a disputa foi acirrada e quanta gente boa você deixou para trás. Busque referências de antigos empregadores. Se já tiver acumulado outras experiências de trabalho, peça um feedback ao seu antigo empregador, a um professor, a um cliente já atendido. Isso mostra às empresas como você é capaz de construir também uma rede de relacionamentos durante sua carreira. Associe a grandes marcas. Empresas e instituições já consolidadas no mercado têm uma credibilidade que mostrará o seu diferencial de estar envolvido com marcas que tenham um propósito. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Engenharia Mecânica Industrial 4.0. Indústria 4.0 refere-se às mudanças que ocorreram nos últimos anos nos sistemas de produção, marcadas pelas tecnologias digitais e os avanços na automação. Podemos resumir o que é Engenharia Industrial 4.0 em alguns pilares como autonomia das máquinas, digitalização de processos e customização de produtos. O papel do profissional é lidar com as diversas mudanças proporcionadas por essa nova dinâmica nos processos produtivos. Engenharia Mecânica Industrial 4.0 gira em torno da busca por soluções que associem as máquinas e os equipamentos industriais às inovações tecnológicas. As atribuições do profissional giram em torno do projeto, fabricação e manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. Na indústria 4.0, essas tarefas estão intimamente relacionadas à tecnologia e à inovação.
As demandas atuais de consumo exigem soluções rápidas, inteligentes e personalizadas. Para dar conta de atender a essas exigências, os processos produtivos precisam da tecnologia, desde a coleta e análise de quantidade enorme de dados, passando pela tomada de decisões compartilhadas por humanos e máquinas, até chegar à atuação de equipamentos inteligentes e conectados. Os softwares e sistemas mecânicos estão cada dia mais eficientes. Eles permitem que o trabalho do engenheiro ganhe muito. As soluções tecnológicas proporcionam mais agilidade, acesso à informação e menos erros. 3 características indispensáveis no mercado de hoje. Como principais inovações tecnológicas nessa era da indústria 4.0, temos as máquinas autônomas. Um dos carros-chefes da indústria 4.0 são os sistemas mecânicos que conseguem processar informações e realizar tarefas de forma autônoma, isto é, sem a supervisão humana direta. Isso é possível por meio da inteligência artificial que proporciona às máquinas a capacidade de tomar decisões com base em uma programação. Não à toa, a grade curricular da engenharia mecânica conta com a disciplina de algoritmos e lógica de programação. Desse modo, em vez de ter um operador manuseando os equipamentos o tempo todo, as indústrias modernas contam com parques fabris, que praticamente funcionam sozinhos. Além disso, o aprendizado de máquina faz com que os equipamentos consigam identificar padrões e assim aprender novas soluções por conta própria. Uma outra inovação seria os robôs colaborativos. Agora, quando falamos em máquinas autônomas, não pense que as fábricas do futuro não têm seres humanos. A ideia central da indústria 4.0 é a colaboração entre pessoas e máquinas. Isso é ainda mais evidente no uso de robôs projetados especificamente para a produção industrial, que são os robôs colaborativos ou os cobots. A robótica colaborativa é uma grande revolução no sistema produtivo, já que com ela os processos são otimizados e o capital humano é valorizado. Isso mesmo, afinal os robôs podem desempenhar tarefas repetitivas com riscos de lesões e que exigem um esforço desnecessário para os operadores. Uma outra inovação tecnológica seria o parque fabril inteligente. Não bastam máquinas autônomas e robôs colaborativos. Na indústria 4.0, todo o parque fabril é inteligente e funciona de forma integrada. Para tanto, a palavra-chave é interoperabilidade, isso é, a capacidade de comunicação entre sistemas instantaneamente. Por mais que esse pilar seja campo da engenharia eletrônica, o engenheiro mecânico também tem seu trabalho afetado pelas soluções tecnológicas que tornam a interoperabilidade possível, como, por exemplo, o Big Data, que seria o processamento avançado de quantidades massivas de dados, a computação nas nuvens, que os dados processados são compartilhados e analisados por diversos dispositivos por meio da tecnologia de armazenamento em nuvem, a internet das coisas, onde os diversos equipamentos e máquinas são conectados com outros dispositivos, sendo incorporados com sensores e softwares que trocam essas informações. E a segurança dos dados, com tantos dados circulando no parque fabril, a segurança cibernética é outro ponto fundamental na indústria 4.0. A manufatura aditiva. Outra tendência da engenharia mecânica industrial 4.0 é a manufatura aditiva, que engloba uma série de tecnologias para a criação de modelos e simulações digitais, sobretudo por meio de impressões 3D. Assim, são criados protótipos em velocidade recorde para acompanhar a customização em massa. As simulações digitais também são utilizadas na engenharia mecânica para análise virtuais do funcionamento do maquinário e das linhas de produção. Essa solução, assim como a realidade aumentada, permite a identificação precoce de falhas e inspeção mais segura dos equipamentos. Por hoje é só e até a próxima!